Daqui meus dados estão bons e limpos para fazer análise. Qual a ideia aqui? A gente fazer a análise de sobrevivência. Então, minha variável é o peso, a minha variável que faz a censura é produto, e a censura, no caso aqui, é produto ok, né? A partir do produto ok, esse dado foi censurado, e meu tempo de falha é dado pelo peso, pela correlação peso-tempo, né? Aqui em estatística tem até, vamos ver a correlação peso-tempo, peso-tempo. Lá eu tinha dado 1, né, praticamente, e ele vai dar 1 aqui, né? É muito próximo de 1, 0,999999. Incrível como essas máquinas são relacionadas, peso com tempo, né? É muito interessante. Se você fizer a correlação mesmo lá embaixo, vai estar 0,99999, alguma coisa lá, porque exatamente, ó, 2224 não tem exatamente o mesmo tempo, mas é muito próximo, né? Então, por isso que a correlação é muito alta, né? Então, por isso que eu vou modelar peso, né? Vamos modelar peso aqui a partir da censura. Então, stat, a gente vai na confiabilidade, nós vamos fazer a modelagem. O primeiro passo da modelagem é identificar a distribuição, né? Qual distribuição me ajuda a entender melhor esses dados, né? A variável, no caso, é peso, e vamos especificar todas as distribuições, e a censura é o produto. E quando ele está censurado, no produto ok, tá certo? Então, assim é que a gente faz a busca das nossas, da nossa variável. A Weibull, 3 parâmetros, exponencial, 2 parâmetros e logística, tem alguns avisos aqui. Não gosto de usar, vocês já sabem disso, né? Modelando esses dados, vejam que nós temos. Vamos ver o que nós temos aqui. Aqui tem o Weibull, log normal, exponencial, log logística. Olha lá. Log logística até pareceu uma boa distribuição. Log normal está mais ou menos. A Weibull me pareceu bastante adequada. Vamos aumentar aqui, ó, para vocês verem. A Weibull me pareceu bastante adequada. Suponho poder utilizar a Weibull nesse caso, né? Então, vamos utilizar a Weibull. Mas espera aí. Será que eu devo utilizar um modelo só da Weibull? Confiabilidade aqui, vamos fazer uma análise dessa distribuição, né? O peso, vamos fazer o Weibull com a censura do produto quando ele é ok? Essa é a pergunta. Uma só distribuição vai me dar esse valor essa distribuição de taxa de falha, de tempo de falha, ou em termos de peso, né? Ela está assim, misturado duas máquinas que têm taxas diferentes. Então, esse parâmetro de forma, 0,58, escala, 4.000, etc., é para as duas máquinas ao mesmo tempo. Então, eu preciso, como eu já observei nos meus dados, né, que há uma taxa muito diferente, ó, 65% e 47%, poxa, vamos modelar separadamente as duas máquinas, certo? Eu poderia até adiantar fazendo teste de hipótese, mas aqui vamos ver esse gráfico separado pelas duas máquinas. Então, de novo, eu vou voltar na busca da distribuição. Dessa vez eu vou ser mais, pegar o peso e colocar só o Weibull, log normal, exponencial e normal, só para a gente comparar. E eu vou dividir, ou por variável, vai ser a minha máquina. Máquina 1, máquina 2. A mesma variável de censura, tá certo? Vamos dar uma olhada? Vamos lá.
pareceu que, sim, tem duas retas meio paralelas, tanto na Weibull, a Weibull está mais ou menos, né? Mas, olha, tem duas distribuições, me parece, distintas aqui, né? Cada uma com um valor ajustado. Então, aqui ele fez o ajuste separadamente, mas mostrou no mesmo gráfico, né? Alguém pode notar assim, nossa, que são esses dados muito em pé aqui, né? Provavelmente 0,1, né? O peso, quando ela partiu e já parou, né? Ela já teve um efeito de falha instantânea aqui. Ela quebrou no primeiro momento, né? Então, existe um efeito de mortalidade infantil que deve aparecer nessa distribuição. Poderia depois ele assim separar esses dados de mortalidade infantil, depois o restante dos dados. Mas é bom a gente entender que há uma mortalidade infantil importante nesses dados, né? Vamos então fazer o modelo de confiabilidade para os dados em separado. Então, censura à direita, continua a censura à direita porque é uma censura por tempo, né, ou por peso, né, e não por data, né. Então, vamos fazer a visão geral dessas distribuições. Visão geral me dá as funções de interesse, né, a função acumulada, a função sobrevivência e a função risco, né? Muito interessante. E vai me dar os parâmetros também, né? Então, vou colocar o peso aqui, né? Pode ser o tempo ou o peso, mas me interessa o peso, porque a pergunta está em peso, né? Por variável, muito importante ver a diferença de máquinas. A distribuição escolhida é o Weibull, né? Censura, ele vai perguntar de novo, é o produto que está ok, tá certo? Ops, está errado aqui. Ok. E aí, muito bem. Eu poderia colocar o tempo, censura por tempo em 3.224, mas eu prefiro colocar o ok aqui, que está batendo lá, tá bonitinho. Se você tivesse um problema aqui com esse tempo, seria interessante, né? Pegar essas diferenças, né? Algumas opções aqui, por máxima verossimilhança e tal, sobrepostos, todos os gráficos, aqui ele não dá a opção de gráficos. Então, aqui eu tenho uma análise mais geral dessas duas distribuições. Estão praticamente coladas em termos de função densidade, me parece ter alguma diferencinha, né? Que vai ser percebida pela função sobrevivência. Me parece que, então, qual que é a máquina 1 sobrevive um pouco mais que a máquina 2, né? É o que a gente viu nas contas, né? A máquina 1 tem uma sobrevivência, ó, ok, 52. E tem no outro na máquina 2 tem 35. Então, essa função sobrevivência é esse lado de cá, né? Quantos sobreviveram, né? Essa é a ideia. Então, por isso que a máquina 1, ela tem menos falha do que a máquina 2, né? E aqui a taxa de falha, ela está representada aqui nesse caso. Vou fazer o seguinte, eu acho que era bom a gente... Eu fiz o tempo, não o peso. Olha só, é que tem... O peso vai até 3.000, 4.000. Vamos ver se a gente consegue colocar uma opção aqui. Título. Tem, ó, colocar escala mínima não, mas escala máxima de 5.000, que é o peso lá que a gente tá dentro do peso que a gente quer lá, só para a gente ver melhor esses gráficos, né? Olha lá, pronto, melhorou. Opa. Que estava muito estendido, né, os valores lá. Dá para a gente interpretar melhor a função de sobrevivência aqui. Veja só que aos 50 percentual, cuidado com o percentil aqui, não bate em zero, né? Eles deveriam colocar sempre em zero aqui, talvez, não sei, para a gente ver, né? Percentil 50 está por aqui, mais ou menos. Poxa, olha, uma passa, a mediana passa, olha, interessante esse dado aqui, ó. A mediana deve passar, né, do valor de 3.000,
do 3.200 e pouco, que é o valor de censura, né? Aqui, ó, tá na linha dos 3.000. Então, uma máquina consegue ter pelo menos 50% dos casos acima, né, de ok, né? E outra nem consegue, ó, que é o caso que a gente fez o cálculo. Ó. Uma a taxa de falha está 53%, outra está, portanto, tem mais ok do que reprovados, né? Então, bate com o modelagem, está batendo com aquele dado inicial que a gente tem. É importante verificar se os dados estão batendo, né? Porque, de repente, a gente não fez alguma bobagem na inserção dos dados aqui, né? E olha só a conclusão sobre a função taxa de falha. Muita mortalidade infantil. Depois que passou de um certo tempo, aqui eu tenho até um risco menor de quebrar se ele durou mais, né? É um fenômeno bem interessante que está acontecendo nessas duas máquinas. Aqui eu tenho os parâmetros de forma escala para fazer as contas, né? Então, veja, sem a gente estudar muito esse problema aqui, assim, de dados iniciais, eu poderia até separar os dados e ir em frente, fazer mais uma rodada de separação de dados, né? Vamos usar essas estatísticas aqui, né? Os parâmetros calculados, ajustados de forma e escala, para a gente fazer nossas contas aqui no Excel, tá certo? Como eu faço isso? Eu acho que tem esses parâmetros, é mais fácil a gente tirar tem um jeito aqui, na análise de distribuição paramétrica mesmo. O peso por variável máquina, que eu quero o modelo para cada máquina, a censura está colocada já. Aqui, teste, ele já testa algumas coisas, gráficos, já pedimos os gráficos, mas vamos fazer um gráfico aqui, ó. Deixa eu ver, gráfico de sobrevivência, não quero intervalo, pode ser até com intervalos eu explico o que é para vocês. Falhas acumuladas não, que essa aqui é a função T, né? A função F, Fão, né? A taxa de falha, só para a gente ver esses gráficos aqui. Gráfico de probabilidade, né? Tá bom. Então, ele vai calcular aqui e vai mostrar cada gráfico em separado. Com intervalos de confiança. O que significa intervalo de confiança, hein, pessoal? Vocês sabem, talvez, interpretar. Ele vai me dar assim, olha, qual é o percentual, né? Qual é o percentual, assim que eu enxergo. Qual é o percentual de falhas, por exemplo, vou pegar aqui para um valor máximo aqui, de 5.000, senão vai ficar muito estendido. Ok. Então, qual é um percentual de falhas para um peso de 4.000, vamos dizer assim? Ele vai me dar o percentil aqui, cerca de 30 e poucos por cento, e tem um intervalo de confiança para esse percentil, né? Então, ele tem um intervalo que é desde menos 30 e alguma coisa. Então, essa banda aqui é a banda de confiança para esse modelo. Então, olha só que interessante que ele dá para a gente. Essa banda está bem fininha, obviamente, porque tem bastantes dados, né? E aqui tem os meus parâmetros, né? Muito bem, gostaria de pegar esses parâmetros e fazer cálculos com eles. Eu gostaria de armazenar essas estatísticas aqui. Deveria estar aqui, ó, em análise paramétrica. Modo de falha, estimativa, mínus quadrados, tal, percentis, não tem aqui. Não. Testes, tem aqui. Não também. Não seria isso. Gráficos, armazenamento, não também. Seria aqui em armazenamento. Vamos ver se opções. Também não. Mas é engraçado, será que eu passei aqui? Resultados, também não. Não. Estranho. Não sei o que aconteceu. Eu estou em outro
Acho que eu passei em outro momento aqui, ó. Tem informações sobre os parâmetros. Esse aqui, ó, estimativa dos parâmetros, né? Ah, e aqui eu tenho essa informação, inserir número de níveis por variável. Então, são 2 aqui, ó. Nossa, isso aqui é coisa do Minitab. Tem algumas coisinhas que a gente fica enroscado, né? 2 porque são duas máquinas, então são parâmetros diferentes para as duas máquinas. Por isso que ele... Ó, pronto. Parâmetro 1, parâmetro 2, para cada uma das máquinas. Vamos conferir? Parâmetro de forma. Aqui, se a gente abrir aqui, vai estar um pouco mais detalhado. Então, ó, 0,65 e 6.585. Pronto, esse aqui é o parâmetro de forma para a máquina 1. Para a máquina 2. Para a máquina 2, aqui, ó, vamos conferir. 0,56 e 2,997. 2,997. Então, aqui tem meus parâmetros. Esse aqui eu copiei meus parâmetros aqui, tá bom? O que eu faria agora, nesse caso, né? Eu poderia usar esses parâmetros para responder ao meu gerente. Essa é a ideia, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui para responder ao meu gerente? É a percentual de falhas. Percentual de falhas, máquina 1 e máquina 2, por meio de quem? Por meio da função WIBO agora, com esses parâmetros. Então, eu tenho que usar esses parâmetros para calcular o percentual de falhas para meu gerente lá, né? Então, vamos colocar aqui o valor de peso. O valor de peso normal lá, que eles usam, né? 3224. Então, 3224. Esse é o valor de T, né, no caso. Opa, deixa eu colocar aqui mais para cima. Valor de peso, 3224. E eu vou colocar, nesse caso também, o valor pedido. Qual o valor pedido? Foi de 4.192, tá certo? 4.192, ele não aceitou aqui. Isso aqui não funcionou, não está errado. Pegou imagem, que horror. 4.192. Então, como eu vou calcular esse... vamos colocar para a máquina 1 parâmetros. Parâmetros de forma e parâmetros de escala. Que é da while. Vou colocar aqui só para a gente... Deixa eu colocar aqui, então... Opa, cadê o meu tab? Cadê o parâmetro de forma, né? É esse de cima, então... Tá? Preciso copiar e colar aqui. Essa é para máquina 1, máquina 2. Copiar. Vou levar lá para o Excel. Sim, parâmetro preciso colocar isso, colar especial aqui para... Opa, não deu certo. Esse valor aqui tem que ficar aqui embaixo. Então, assim, opa, não está na mesma linha aqui, né? Isso aqui. Então, para a máquina 1, o parâmetro de forma é esse. Para a máquina 2, o parâmetro de forma é esse, que foi calculado. Parâmetro de escala agora. Vou puxar aqui. Vou colocar aqui, parâmetro de escala para a máquina 1 e esse aqui é para a máquina 2, certo? Então, esses são os parâmetros da WIBO. Então, vou calcular aqui, é igual. Então, anote essa função, né? Vamos ver se tem a função já pronta. Opa, ó, já tem pronto, distribuição de WIBO. E o que me dá essa distribuição? Ela me dá
o valor de tempo, alfa, e se é cumulativo ou não. É isso que eu quero. Justamente a taxa de falha vai ser no valor de tempo X, qual a taxa de falha até o tempo cumulativa, né? Então, a função densidade ou a função acumulada. Qual a taxa de falha para a máquina 1 até o tempo do peso, no caso, o peso de 3.224, né? Qual é o valor de beta, de alfa, desculpa, que é o parâmetro de forma? É da máquina 1, esse valor, certo? Ponto e vírgula, qual é o valor de beta? Aqui. E é cumulativo, então é verdadeiro aqui, no caso. Eu quero cumulativo. Ele vai me dar uma estimativa pela Weibull daquele valor ali de cima, que é a taxa de falha. 46 e 46. Muito próximo desse valor, certo ou não? Então, assim, tem uma diferença? Tem, mas a diferença ela não é tão grande assim, né? Por conta daquele intervalo de confiança, aquela coisa toda, porque aqui nós estamos um modelo que tem uma predição com intervalo de confiança. E aqui vamos abrir um pouco os dados aqui, só para a gente ver. Bom, 46, 47 47,01. Esse aqui já pode, não pode arrastar. Eu vou dar só esse daqui, acho que vai funcionar. Então, é o X, que é 3224, ou seja, essa é a estimativa para esse valor aqui, ó. 64,72, 64,97. Muito próximo, né? Ok. Lembra-se se vocês lembram da regra de 3, né? Vai ser alguma coisa. Vamos fazer de novo a regra de 3, só para a gente comparar. Vai ser interessante, acho, né? É assim, regra de 3. Só para a gente comparar. Como é que faz mesmo? Então, eu tenho regra de 3 por aqui. Eu tenho, para esse caso de 4.192, né? Vai ser igual a esse valor, né? Que multiplica C. Opa, estou errado aqui. Regra de 3. Regra de 3 para. Vou pegar a regra de 3 aqui. Vai ser, então, esse valor aqui, que multiplica o reprovado, dado pela tabela, né? C5, porque é isso que eu estou preocupado, né? Dividido por esse valor aqui, só para a gente fazer a regra de 3. Deu 61 aqui. Será que vai dar a mesma coisa? Pode ser, não sei, né? Esse daqui vai ser... Eu preciso arrumar aqui. Pronto. 84. Vamos fazer pela Weibull, então. De 4.192. Como é que eu faço para a Weibull? Distribuição Weibull. Opa, não é distribuição. Põe uma Weibull mesmo. Weibull, distribuição Weibull, cujo valor X que eu quero fazer, com esse alfa, esse mesmo alfa, esse mesmo beta, e o valor verdadeiro aqui. Certo? Então, estou calculando pela distribuição Weibull. 52. E aqui, vamos fazer aqui, 70%. Então, veja como a gente erraria essa estimativa. Erraria para mais, né? Assim, a gente ia falar que seria muito diferente pela regra de 3, né? Essa estimativa aqui, ela é dada pela curva Weibull. Se vocês quiserem ver essa curva Weibull no Minitab, a gente pode até mostrar essa curva funcionando aqui. Vamos ver? Vamos ver no Minitab. É um gráfico
da distribuição de probabilidade, quero calcular probabilidades, tá certo? Só para vocês ganharem um pouco de visualização, né, do que eu fiz lá atrás, né? Vai ser uma Weibull, né, cujos parâmetros de forma, eu vou pegar lá mesmo, vou pegar para a máquina 1, só para a gente ver, parâmetro de forma da máquina 1, para a máquina 2, para a máquina 1 ainda, vou pegar o parâmetro de escala, foi ajustado. A área sombreada vai ser a acumulada, né? Então, eu quero esta aqui, ó, lateral esquerda, que é a acumulada, é a taxa de falha, num valor X aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó, lateral esquerda. Qual o valor de X? Vamos primeiro o 3.224, que é a atual. Ele vai mostrar que é 46, 46 aqui. É o percentual de falha dado pelo modelo da máquina 1. 46, 46. Tá certo? Então tá funcionando. Essa Weibull do Excel, a Weibull do Minitab é a mesma, né? A mesma Weibull. Claro. Então vocês entenderam o que eu fiz? Eu peguei a distribuição ajustada da Weibull, que é uma coisa muito, sei lá, com muitas falhas precoces, né? E ela tem 46% até o valor atual das bobinas, né? Se eu quero um valor, deixa eu lembrar o valor, de 4.192, o valor de X é 4.192, que eu quero o acumulado até esse ponto, né? Então, ok? Vai dar 52%. Então, assim, por que a regra de 3 não funciona, né? Porque eu preciso calcular uma integral embaixo dessa curva para dar o percentual de falhas. É bem diferente de um retângulo aqui, uma regra de 3 específica, né? Então, o que a gente estava fazendo é praticamente usando um retângulo aqui dessa integral, que está errado, né? Muito bem, então, se eu tivesse uma taxa de falha uniforme, que seria um retângulo, né? Seria uma distribuição uniforme da densidade. Aí sim, eu teria a regra de 3 funcionando, mas só que não é uma uniforme, é uma distribuição Weibull, nesse caso. Então, é a partir dela que eu calculo, e a partir desse parâmetrozinho aqui que a gente calculou, posso responder para qualquer valor, inclusive valores menores. Por exemplo, eu vou mudar esse valor aqui, que é o pedido, que eu vou chamar de pedido. Se o pedido fosse, poxa, você fez um pedido que vai piorar a minha situação, né? Eu vou aumentar a taxa de falhas, né? Vou diminuir a quantidade de bobinas boas, né? Então, vamos colocar alguma coisa como bobinas de 2 quilos, né? Você, pela regra de 3, ia dar 39 e a gente está com 47, 37. Veja que, para valores menores aqui, a gente tem a regra de 3 funcionando ao contrário, né? Mas, puxa, vai dar um valor ainda alto de taxa de falha, né? Quer dizer, ao contrário, no sentido, ele vai ser mais otimista, né? E agora, cuidado, não seja tão otimista assim, porque tem aqueles dados iniciais, muita falha precoce, tá certo? Então, isso ajuda a gente a entender melhor o nosso processo, tá certo? Se eu quiser uma bobina de 6.000 gramas, ele vai dar uma taxa de falha fora não existe 121% de falha, né? Porque aqui é uma variável categórica, falhou ou não falhou, né? Mais o modelo está mais, digamos assim, mais condizente com nossos dados. Então, esse é o valor bacana, correto, que a gente usaria
para os nossos cálculos, né? E não uma simples regra de três.